Olá pessoal, voltando com mais um vídeo aqui no canal. Então o vídeo de hoje eu vou estar falando sobre ETFs de renda fixa, e esses ETFs eles têm uma característica, né, da qual eles distribuem dividendos de forma mensal. Então é uma forma de você ter uma renda mensal em dólar, né, de forma recorrente, né, da qual vai te ajudar até mesmo fazer o efeito bola de neve nos seus investimentos aqui no Japão. Tá? Vai ficar uma característica bem semelhante, igual aos produtos de fundos imobiliários brasileiros, da qual você mensalmente você vai ter um rendimento e ali você vai poder reinvestir esse valor, tá? A diferença é investimento em dólar, tá? E você não precisa se preocupar com declaração e nada, pois a corretora ela já se encarrega de fazer tudo isso para você. Então, facilita ainda mais o trabalho, né? Você vai ter uma moeda forte, uma renda recorrente e ainda sem burocracia. Então vamos lá, os ETFs da qual vou estar apresentando hoje é o HYG e o LQD, tá? Então, o que são esses ETFs, né? Então, o HYG, né, ele é um ETF de empresas que têm high yield, né, que seriam de altos retornos. Então, esse alto rendimento, né, em dólar, a gente tem que levar em consideração que são empresas que têm uma saúde financeira mais arriscada. Então, sempre guarde isso na sua mente. Sempre quando nós temos maiores retornos, são maiores o risco, tá? Então, justamente para essas empresas, né, que têm uma saúde financeira não tão boa, poder captar dinheiro no mercado, então ela oferece em troca um retorno maior. Tá? Já em contrapartida, né, o LQD, então são empresas de maior qualidade. Então você vai encontrar empresas como Apple, Microsoft, né, os bancos de primeira linha. Então são aqueles bonds grau de investimento, né, que são totalmente assim com saúde financeira. Então, nesse ponto, nós temos dois contrastes. Um seria com mais risco, mas com maior retorno, e o outro mais seguro, mas com retorno mais conservador. Tá? Nós temos ali embaixo as taxas de administração, que são baixas, né? O HYG em torno de 0,5% ao ano de taxa de administração, enquanto o LQD, né, tem 0,15% ao ano. Tá? Então, comparação do rendimento versus segurança, tá? Então, nós vemos ali que o rendimento, né, o dividend yield anual, tá? De forma anual, a média, tá? Varia entre 5 a 8%, né, para o HYG e de 3 a 5 para o LQD. Então nós vemos ali a diversificação de títulos, tá? De títulos de renda fixa, títulos corporativos, tá? Semelhantes às debêntures do Brasil. Tá? O HYG ele tem mais de 1.200 títulos em sua carteira. Já o LQD são mais de 2.000 títulos. Então, a diversificação é muito grande. Você não fica exposto somente a uma variedade mínima, pouca de títulos. Né? Então, se caso um ou outro ainda chegar a dar algum tipo de calote, mesmo assim a diversificação é tão grande que a variação na sua cota vai ser mínima. Então a vantagem de investir em ETF de renda fixa, então seria a diversificação, seria a liquidez, né? É alta o grau de negociabilidade diária, né, na bolsa, né? Então você vai ter os dividendos mensais e acessibilidade, né? Pois as cotas ali variam entre em torno de 80 a 120 dólares, tá? Nós vemos aí as desvantagens e risco, né? A volatilidade de mercado. Sim, você vai estar, por mais que seja um ETF de renda fixa, há volatilidade, então você pode estar, num curto período, sofrer um pouco com uma variação de mercado. O risco de taxa de juros, né? Caso, né, o Fed ele venha elevar as taxas de juros ou então as taxas de juros longas venham subir, os títulos serão penalizados, sofrem um tipo de marcação a mercado. O risco de crédito também, né? Principalmente com o HYG, já que são empresas que são assim, elas têm uma saúde financeira mais precária, então há o risco de crédito sim, de algum desses títulos a empresa acabar não honrando esses pagamentos ao ETF, tá? Então esse risco de calote ele existe, tá? Mas porém a taxa de calote em high yield varia em torno de 2 a 5% ao ano. Entre 2 a 5% dessas empresas, elas em tempos normais, né, elas têm essa média anual de calote, tá? E em períodos de crise, em torno de 10% dessas empresas classificadas como high yields, elas têm essa
probabilidade de calote, tá? De falência, tá? Então a gente vê que a taxa de calote já no investment grade, né, que seria do LQD, é muito baixa, tá? Então é irrisório. Nós vemos não possui fundo garantidor de crédito, tá? Então esses títulos que os ETFs eles vão adquirindo, o ETF ser uma estrutura jurídica, eles não têm aquela cobertura do FDIC, né, o Fundo Garantidor de Crédito americano, né, que esse Fundo Garantidor de Crédito ele é voltado para o investidor pessoa física. Um ETF, quando compra esses títulos, ele compra na PJ, né, na pessoa jurídica, né, então nesse caso ele não tem essa cobertura de garantia, tá? E a proteção por diversificação, né, pois pela variedade enorme de títulos, então isso acaba mitigando o risco, tá? Então, os benefícios dos dividendos mensais em dólar. Então, isso vai gerar um fluxo de caixa regular para você, né? Então, da qual você vai poder estar reinvestindo ou então até mesmo usando de forma recorrente. Você vai ter a proteção cambial, tá? Então, isso é uma vantagem, né? Independente de onde você estiver, seja Brasil, seja Japão, seja em qualquer parte do globo, né? Nós temos ainda o dólar como uma moeda referência global. Então, você tem essa proteção cambial. Tá? A flexibilidade financeira, né? Então esses dividendos eles podem ser usados tanto para o consumo, reinvestimento, né? E aí você vai poder aproveitar o poder dos juros compostos na sua carteira aqui no Japão, como eu já mencionei anteriormente. Acessibilidade, né, investindo com valores menores. Então, uma das grandes vantagens desses dois ETFs da qual eu estou apresentando aqui seria o preço da cota, né, valores acessíveis, né, entre 80 a 120 dólares, algo em torno que você pagaria ali de 120 dólares na cotação de hoje, estaria em torno de 15 mil ienes, ou um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do dia da cotação. Então, isso torna uma cota acessível, né, com basicamente na média um dia de trabalho, você poderia estar adquirindo uma cota. Então, só que nós temos uma limitação, tá? O NISA ele não é aplicável, ele não é elegível ao NISA. Então todo dividendo que você receber desse ETF e a venda com ganho de capital, ele vai ser tributado, tá? Você pode colocar ele no Tokutei Koza, tá? Na modalidade Tokutei, e aí você não vai precisar declarar, né? E o imposto já vai ser retido na fonte, mas ele será descontado. Seria muito melhor se tivesse NISA, mas nós vemos, né, que está havendo, né, um bloqueio para ETFs de renda fixa. Então, diversos ETFs de renda fixa não estão sendo beneficiados pelo NISA, deixando somente, né, para os ETFs que forem de fundos imobiliários, REITs ou então de ações. Tá? Então, infelizmente, não tem o NISA. O dividendo ele vai ser em torno de 30%, tá? Vai ser descontado em fonte. Outra parte que nós temos que se preocupar seria o cenário macroeconômico, né, os juros e a política do Donald Trump. Então, a gente não sabe, né, até que ponto, né, a volatilidade vai interferir na economia americana. Né, nós vemos que o juros futuro ele pode estar subindo nos Estados Unidos, mas também, né, tem a parte das tarifas, né, então é muito incerto, né, então tem aquele jogo das tarifas que aplica e depois adia, então isso traz volatilidade. Porém, em contrapartida, o governo Trump tem uma proposta, né, de redução dos cortes de impostos das empresas, das corporações, então isso beneficiaria, né, esses títulos também, e a redução da previsibilidade, né, diante desse cenário da qual está tudo muito incerto. Né? Então, a recomendação que nós damos, né, a todos os nossos alunos é atenção. Analise, faça com calma, estude acerca de cada produto, estude acerca do mercado, pois diante do cenário atual, né, nós estamos num cenário totalmente imprevisível economicamente falando, tá? Então nós temos aqui algumas estratégias, né, para diferentes perfis, né? Então você pode aplicar um perfil conservador, moderado, arrojado ou um focado em renda passiva, né, da qual você poderia fazer a distribuição, né? Um conservador deixaria a maior parte no LQD e um mais arrojado, né, deixaria uma parcela ainda maior no HIG.
tá? Mas, né, você também pode optar por um moderado, né, deixando entre 50% em cada desses ETFs, né, focando na sua renda passiva em dólar, tá? Então as nossas conclusões e considerações finais, né? Então nós vemos ali que o LQD ele tem um rendimento menor, né, um yield menor, porém ele apresenta mais segurança, ele apresenta mais liquidez e ele apresenta mais diversificação. Então, né, a gente tem que estudar, né, tanto o cenário macroeconômico e também a cada ativo da qual nós ponderamos colocar em nossa carteira de investimento. Lembrando o nosso aviso, né, que nada nesse vídeo constitui uma recomendação de investimento, é apenas informações, divulgações para que a gente possa sim crescer, né, no conhecimento, estudando acerca do mercado, estudando acerca dos ativos que está disponível, né, pois ainda limita muita informação a ser distribuída, né, à comunidade de investidores aqui no Japão, tá? E eu convido a todos a fazer parte do nosso grupo no Telegram, né, na qual a gente pode estar ali melhorando e estudando e discutindo e debatendo alguns assuntos e também trazendo notícias a todos, tá certo? Obrigado pelo vídeo de hoje, até o próximo vídeo.